Bom, pessoal, então vamos lá. Estudo da reta, aula 1, parte de geometria analítica. Tá? Então, o que vem a ser estudo da reta? Bem, o primeiro tópico que a gente vai trabalhar é o que nós chamamos de equação geral da reta. Então, podemos definir a equação de uma reta partindo de dois pontos e utilizando a condição de alinhamento de três pontos vista anteriormente. Então, nada mais é do que nós vamos usar lá a condição de alinhamento de três pontos que nós vimos para justamente determinar a equação geral da reta. E você vai observar que a forma de resolução é a mesma, só que agora nós vamos ter como resposta uma expressão, e essa expressão vai receber o nome de equação geral da reta. Então, velha situação aí. A gente considera uma reta, considera um ponto A, XA, YA, um ponto B, XB, YB, e um ponto P qualquer que está entre esses dois pontos, e eu vou chamar esse ponto P as coordenadas X e Y. Então, observe que eu tenho três pontos e esses três pontos estão alinhados. Ora, nós aprendemos que quando três pontos estão alinhados, significa que o determinante entre as coordenadas é igual a zero. Então, nós vamos usar o conhecimento de determinante. Só que o terceiro ponto, nós só vamos colocar o quê? X, Y. E os outros dois pontos, nós já sabemos quem são. Então, basta você ter dois pontos no plano cartesiano, ou então dois pontos dados qualquer, você monta o determinante acrescentando somente o que? X, Y. E da mesma forma, nós podemos usar o determinante simplificado. XA, YA, XB, YB, X, Y, XA, YA, que repete a primeira coluna. E esse determinante tem que ser o quê? Igual a zero. Quando eu resolver esse determinante, eu vou ter que encontrar uma expressão nesse formato. E é essa expressão, essa equação que tem esse formato ax mais by mais c igual a zero, que é chamada de equação geral da reta, onde esse a, b e c são o que nós chamamos de coeficientes da equação geral da reta, sendo que o a e o b, eles não podem ser zero, porque se for zero, vai acontecer de zerar a parte que tem o x, vai zerar a parte que tem o y, então vai subir x e y, então eu não vou ter uma equação da reta, eu vou ter uma constante aí, tá? Então, dessa forma, eu posso utilizar o conhecimento de condição de alinhamento para resolver as questões. Então, olha um exemplo aí. Dados os pontos A, 2 e 3 e B, 8 e 5. Determine a equação geral da reta que passa por esses pontos, por eles. Então, observa que você já tem os dois pontos. Então, se você já tem os dois pontos, você monta o determinante. XA, YA, XB, YB, XX e XA, YA. Substituindo os valores, o ponto A, 2 e 3, o ponto B, 8 e 5, aí você coloca X, Y e repete a primeira coluna, 2 e 3. Aí agora você faz o processo de multiplicar as diagonais principais. 2 vezes 5, 10. 8 vezes Y, 8Y. X vezes 3, 3x. E depois as diagonais secundárias. 3 vezes 8, 24. 5 vezes x, 5x. Y vezes 2,
2y. Aí lembrando que quando você for montar o determinante, além de igualar a zero, você sempre troca o sinal da parte das diagonais secundárias. Então, olha como é que vai ficar. D é igual, na parte de baixo, na diagonal principal, 10 mais 8y mais 3x. Da parte de cima, 24 vem menos 24. 5x vem menos 5x. 2y vem menos 2y. Como nós sabemos, esse determinante tem que ser igual a zero, então eu já vou colocar igual a zero e também já vou organizar os termos semelhantes. Então, de semelhante eu tinha 3x menos 5x, 8y menos 2y, 10 menos 24. Isso é igual a zero. Menos 5x dá menos 2x, 8y menos 2y dá 6y, 10 menos 24, menos 14. Então, observa aí, nessa situação, observa que são todos divisíveis por 2. Então, você pode dividir toda ela por 2. Dividindo toda ela por 2, menos 2 dividido por 2, menos 1. 6 dividido por 2, 3. Menos 14 dividido por 2, menos 7. Tá? Então, quando você perceber que dá para você dividir, então você tem que dividir. Tá? Ou então você vai analisar as alternativas lá. De repente, o cara não quis que você dividisse. Então, você deixa do jeito que está lá. Mas, no geral, se der, você tem que dividir. E outro detalhe. Quando aparecer negativo na parte do x, também é bom que você troque esse sinal. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por menos 1, toda ela. Multiplicando por menos 1, você já sabe que vai trocar o sinal de todos os termos. Então, trocando de sinal todos os termos, ficará x menos 3y mais 7 igual a zero. Então, essa equação é o que nós chamamos de equação geral da reta. Quando, se eu fosse fazer um gráfico dessa equação, você vai verificar que vai ser uma reta e exatamente ela vai passar por esses dois pontos que você tinha no início, tá? Então, observe que a cara dela é esse formato aí, ó, ax mais by mais c igual a zero. Eu posso também querer saber quem é o A, quem é o B, quem é o C. Quanto é que seria o A? O A é igual a 1, o B é igual a menos 3, e o C, que nós chamamos de termo independente, é igual a 7. Observe que eu tenho dois pontos aí, ó. Um que corta o eixo X e o outro ponto que corta o eixo Y. Então, nós já sabemos quem é quem aí. Então, o primeiro ponto, como ele está cortando o eixo X, então é menos 1 e 0. O segundo ponto, como ele está cortando o eixo Y, ele é quem? 0 e menos 2. Pronto, matei a charada, eu já tenho os dois pontos que eu preciso para encontrar a equação geral da reta. Sendo assim, uso o determinante, a condição de alinhamento. Substituindo os valores, xa, ya, menos 1 e 0. Detalhe, pessoal, quem determina quem é o ponto A, quem é o ponto B, é você que determina, tá? Eu considerei o ponto A menos 1 e 0. E o ponto B, 0 e menos 2. Então, isso aí não tem problema. Menos 1 e 0, 0 e menos 2, x, y, repete a primeira, menos 1 e 0, e isso eu já igualo a 0, certo? Se você também já quiser colocar esse 0 do outro lado, igual a 0, coloca o primeiro determinante,
e já igual a zero do outro lado, não tem problema. Professor, eu preciso colocar fórmula nisso? Não tem também problema. Eu sempre coloco justamente para o aluno não esquecer, tá? Aí é assim que ele vai gravando as fórmulas aí. Mesmo processo, diagonais principais. Menos 1 vezes menos 2. Multiplicação de números de sinais iguais dá positivo. Então, vai dar 2. Y vezes 0, 0. X vezes 0, 0. Ô, beleza, quando acontece tudo, dá 0, né? Diagonais secundárias. 0 vezes 0, 0. Menos 2 vezes x, menos 2x. Y vezes o menos 1, menos y. Lembrando, quando eu for passar para a segunda parte, tem que trocar o sinal dos termos das diagonais secundárias. Então, ficará 0 igual. Na parte de baixo, na vermelha, só sobrou 2. Então, 2. Na parte de cima, tem o menos 2x e o menos y. Como vem para cá, troca o sinal. Então, mais 2x mais y. Aí é só você inverter a equação. Então, fica 2x mais y mais 2 igual a 0. Pessoal, próximo exemplo. Determine a equação geral da reta que passa pelo ponto médio do segmento de extremos A1 e 2 e B5 e 2 e corta o plano cartesiano na origem. Bem, origem. Então, o que me interessa é o ponto médio e a origem. São esses dois pontos que eu vou usar para encontrar a equação da reta. Agora, que ponto médio é esse, professor? É o ponto médio desses dois pontos que nós temos. E nós já trabalhamos ponto médio. Então, como é que ficaria o xm do ponto médio? xa mais xb sobre 2. Quanto é o xa? Observem lá na questão. 1 mais o xb, 5, dividido por 2. 1 mais 5, 6. 6 dividido por 2, 3. Então, encontrei a abscissa do ponto médio. Vou para a ordenada do ponto médio. YA mais YB dividido por 2. YA, 2. YB, 2 também. Então, 2 mais 2 dividido por 2. 2 mais 2, 4. E 4 dividido por 2, 2. Então, esse é o meu ponto médio. Então, é esse ponto que eu tenho que considerar. E, além dele, está dizendo que passa pela origem. A origem é o ponto 0 e 0. Então, os pontos que eu vou usar são 3 e 2 e 0 e 0. Então, determinante, então ficará 3 e 2, 0 e 0, x, y, 3 e 2. Mesmo processo, diagonais principais, 3 vezes 0, 0, 0 vezes y, 0, x vezes 2, 2x. As diagonais secundárias, 2 vezes 0, 0, 0 vezes x, 0, y vezes 3, 3y. E o processo, qual é o processo? Determinante igual a 0. Então, está aí. Lembrando que as de baixo permanecem, as de cima trocam o sinal. 3y estava positivo, menos 3y, e só falta você organizar. Então, equação geral da reta, 2x menos 3y igual a 0. Não, professor. Moleza, né? Então, tá bom. Peguei essa questão aí de um desses vestibulares da vida aí, tá? Tá dizendo o seguinte, exemplo 4. Uma ferrovia foi planejada para conter um trecho retilíneo cujos pontos são equidistantes dos centros A e B de dois municípios.
Em seu projeto de construção, utilizou-se o plano cartesiano com coordenadas em quilômetros, e que A é 1 e 2 e B é 7 e 14. Observem o gráfico aí, tá? Eu não coloquei aí, eu acho que eu esqueci, mas ele está pedindo a equação geral da reta que passa por esses pontos, tá? Então, observem que o processo é o mesmo o tempo todo. Basta você ter 2 pontos, tá? E usar o conhecimento de pontos alinhados ou colineares. Então, ele quer saber essa equação da reta que passa por esses 2 pontos. Esses 2 pontos nós temos, é o ponto A, 1 e 2, e o ponto B, 7 e 14. Então, observem que é a mesma charopada o tempo todo, tá? Então, substituindo os valores, 1 e 2, 7 e 14, x e y, 1 e 2. Diagonais principais. 1 vezes 14, 14. 7 vezes y, 7y. X vezes 2, 2x. 2 vezes 7, 14. 14 vezes x, 14x. Y vezes 1, y. Usando conhecimento determinante, iguala a zero e troca os sinais das diagonais, o que? Secundárias. Então, na parte de baixo, 14 mais 7y mais 2x. Na parte de cima, está 14 menos 14. Está 14x menos 14x. Está y menos y. Aí, ajeitando e agrupando os termos semelhantes, 2x menos 14x, 7y menos y. E observe que tem o 14 positivo e o 14 negativo. Então, posso cancelar. Cancelando vai dar o quê? Vai dar 0. Fazendo as contas aí, então, eu terei 2x menos 14x menos 12x. 7y menos 1y, 6y. Observe que a parte que tem x está negativa e observem que são termos divisíveis por 6. Então, eu já posso dividir por 6 ou então dividir por 6 negativo para justamente eliminar o positivo do x, do termo que tem o x. Então, dividindo tudo por 6 negativo, vai ficar o quê? 2x menos y igual a 0. A cisterna de 6.000 litros foi esvaziada em um período de 3 horas. Na primeira hora foi utilizada apenas uma bomba, mas nas 2 horas seguintes, a fim de reduzir o tempo de esvaziamento, outra bomba foi ligada junto com a primeira. Então, o que está dizendo aí? Que tem uma cisterna que ela está com 6.000 litros e ela, para ser esvaziada em 3 horas, foi usada 2 bombas. Na primeira hora usaram uma bomba e a partir da primeira usaram 2 bombas. O gráfico formado por 2 segmentos de reta mostra o volume de água presente na cisterna em função do tempo. Então, está aí o gráfico. Então, começou com 6.000, depois de 1 hora ficou em 5.000, então já dá para eu fazer uma análise aí. Então, 6.000 passou para 5.000 depois de 1 hora de esvaziamento. Qual o volume que foi esvaziado durante 1 hora? Beleza, 1.000 litros. Ora, se tinha 6.000 litros e passou para 5.000 litros, não significa
que foram esvaziados 1.000 litros, ou seja, teve uma vazão de 1.000 litros. Então, esse é o detalhe da questão, correto? E lembrando também que em 1 hora só tinha uma bomba. Então, também eu posso analisar que em 1 hora, uma bomba esvaziou 1.000 litros. Ou seja, a primeira bomba foi utilizada e esvaziou 1.000 litros. A questão quer saber qual é a vazão em litro por hora da bomba que foi ligada no início da segunda hora. Então, quando iniciou a segunda hora, foi ligada outra bomba. Ele quer saber a vazão dessa outra bomba. Então, como eu não sei quanto é que foi esvaziado para essa segunda bomba, então eu vou considerar aqui uma segunda hora, um ponto entre 1 e 3. Ali pode ser exatamente ali no meio deles, sem problema nenhum. E esse ponto tem uma determinada vazão, que eu também não sei, que eu vou chamar de Y. Então, eu tenho esse ponto Y aí, eu tenho esse ponto 2 e Y. Eu calculando esse Y, eu já vou saber quanto é que foi esvaziado quando ligou a segunda bomba. Então, se eu for montar o determinante, vai ficar o quê? Ó, observem que o ponto aqui, ó, eu tenho esse ponto aqui, ó, 1 e quem? E 5.000, ó, 1 e 5.000. Eu tenho esse outro ponto aqui, ó, que é quem? É 3 e 0. 3 e 0. Então, tá aqui, 3 e 0. E esse ponto que eu não sei, nas 2 horas aí, a partir das 2 horas, eu vou chamar 2 e Y. Então, tá aqui. Repete a primeira, agora eu vou usar o processo da multiplicação. 1 vezes 0, 0. 3 vezes Y, 3Y. 2 vezes 5, 1.000, 10.000. As secundárias, 5.000 vezes 3, 15.000. 0 vezes 2, 0. Y vezes 1, Y. Organizando, 3, parte de baixo, 3Y mais 10.000, parte de cima, troca o sinal, menos 15.000 com menos Y. 3Y menos Y, 2Y. 10.000 menos 15.000 vai dar 5.000. Então, como os sinais são diferentes, menos 5.000. Observem que sobrou somente Y, e é justamente o que eu queria. Tá? Trocando de membro o 5.000, está subtraindo, troca de membro, somando. O 2 está multiplicando, troca de membro, dividindo. Então, vai ficar 5.000 dividido por 2, vai dar o quê? 2.500. Só que 2.500 não é a minha resposta, tá? 2.500 é a vazão, tá? Referente a que quando foi ligada a segunda bomba. Certo? Mas nós já sabemos que a primeira bomba, ela esvazia uma quantidade de quanto? De 1.000. Se a primeira bomba esvazia uma quantidade de 1.000 e a outra, quando ligou a outra, teve uma vazão de 2.500, então significa que eu tenho que fazer o quê? 2.500 menos 1.000. E 2.500 o quê? Menos 1.000, alternativa letra T. Tá? 1.500. Tá? Então, observe que nós usamos o conhecimento de geometria analítica para resolver uma questão de função do primeiro grau. Um conhecimento que nós podemos também utilizar, e nós vamos utilizar futuramente com relação à equação geral da reta, que recebe o nome de coeficiente angular da reta. Quem é esse coeficiente angular da reta? Foi aquele que vocês aprenderam também lá em função do primeiro grau, aquele
A que aparece do AX mais B igual a Y. Quando você tinha o A positivo, a sua função era crescente. Quando você tinha o A negativo, a sua função era o quê? Decrescente. E isso justamente lá, quando vocês viram a função do primeiro grau, recebia o nome de coeficiente angular da reta. E para a gente aqui, nós vamos utilizar esse coeficiente pela letra M. E esse M também pode ser calculado usando a tangente do ângulo que essa reta vai formar com o eixo X. Dependendo da questão, ele vai te dar um ângulo que a reta está formando com o eixo X. E esse ângulo que ele estiver formando, você pode calcular a tangente desse ângulo justamente para encontrar o coeficiente angular da reta. Tá? Então, se eu tiver um gráfico e eu tiver um ângulo formando com o eixo X a reta, eu posso calcular a tangente desse ângulo e eu já sei quanto vai ser o M, quanto vai ser o coeficiente angular. E para isso também o meu aluno vai ter que lembrar daquela tabela lá de seno, cosseno e tangente, ou então somente da tangente daqueles arcos notáveis lá que vocês aprenderam em trigonometria. 30, 45 e 60. Alguém lembra quanto é a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. Boa. Tangente de 45. Peraí. É 1. 1, beleza. E a tangente de 60? Raiz de 3. Perfeito. Então, é isso aí que a gente pode usar, tá? Para calcular o coeficiente angular da reta, dependendo da questão, quando aparecer, se caso aparecer, e vai aparecer, nós podemos usar esse conhecimento para facilitar o cálculo, mas se não facilitar, aí você pode voltar, dependendo também se a questão der lá para vocês os 2 pontos, não tem problema de encontrar a equação da reta. Mas determinadas questões resolve-se mais rápido se eu tiver esse ângulo aí. Outra maneira de encontrar esse coeficiente angular é fazer esse cálculozinho aí. Uma fórmula YB menos YA sobre XB menos o que? XA. Tá? Você vai ter os 2 pontos, eu tenho os 2 pontos aí, eu posso fazer essa variação. Que não seria novidade para a gente, porque isso nós vimos lá na parte quando nós trabalhamos distância entre 2 pontos. Para eu chegar na fórmula de distância em 2 pontos, nós verificamos lá a variação no eixo horizontal e a variação no eixo vertical, para depois usar o teorema de Pitágoras e chegar naquela nossa fórmula lá. Então, o M vai ser igual a YB menos YA sobre XB menos o que? XA. Então, um exemplo, determine o coeficiente angular ou declividade da reta que passa pelos pontos 3 e 1, e menos 1 e 5. Aqui ele só quer que você encontre o coeficiente angular, que também recebe o nome de declividade. E através desse coeficiente angular, você já pode analisar e determinar, ou então classificar a sua função, se ela é crescente ou então se ela é decrescente. Se o seu m der positivo, então a gente diz que é uma função crescente. Se esse m der negativo, a gente diz que é uma função que decrescente. Então, usando m é igual a YB menos YA, XB menos XA. Quanto é o YB? 5 menos quanto é o YA? 1. Então, 5 menos 1. XB menos 1, XA, 3. Então, fica menos 1, menos 3. 5 menos 1, 4. Menos 1, menos 3, menos 4. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Quando eu for dividir 4 dividido por menos 4, sinais diferentes dá o quê? Negativo.
Então, eu cheguei à conclusão que a declividade dessa reta, que o coeficiente angular dessa reta é menos 1. Ou seja, se eu fosse fazer o gráfico dessa reta, vai dar um gráfico que decrescente, ou seja, ele vai ficar inclinado para a esquerda naquele plano cartesiano. Tá? Alguma dúvida nesse exemplo aí, pessoal? Não, professor. Então tá. Próximo exemplo. A reta R passa pelos pontos 2 e 1 e P e 5. Determine o valor da abscissa P, sabendo que a declividade da reta R é igual a 2. Então, o que ele está te dando? Ele está te dando 2 pontos e ele está te dando a declividade dela, que é 2, ou seja, ele está te dando o coeficiente angular da reta, e ele quer calcular esse P. E esse P é a abscissa do ponto N. Então, tem uma incógnita ali para você calcular. Então, usa o que nós já sabemos. Como eu estou considerando N e M, eu posso substituir aquele B e A por N e M sem problema nenhum. Ou então, você pode considerar que o seu M é o A, você pode considerar que o seu N é o B, ou vice-versa. Tá? Você não precisa criar outra fórmula, é só substituir os índices lá e resolver da mesma forma. Então, y de um menos o y de outro. Observa que o 5 menos 1. X de um menos o x do outro. Então, P menos o 2. Tá? Outro detalhe, pessoal. Se você começar de 1, tá? Na ordenada, ou seja, no Y, o de baixo você tem que começar dele mesmo, porque se você fosse inverter, iria trocar o sinal, aí você ia ter problema futuramente, tá? Poderia até errar a questão. Então, cuidado. Então, se eu comecei do 5 na parte do Y, então eu tenho que começar no P, na parte do X, na parte de baixo. Eu não ia inverter, começar do M a parte do X. Tá? Então, 5 menos 1, 4, e P menos 2. Só que o nosso M, nós já temos, que ele está dizendo que o M é igual a 2, que é a declividade. Então, essa expressão 4 sobre 2 sobre P menos 2 vai ser igual a 2. Usando conhecimento matemático, esse 2 vai ter que multiplicar o P menos 2. Multiplicando, também já vou fazer direto. 2 vezes P, 2P. 2 vezes o menos 2 dá menos 4. Então, ficará 2P menos 4 igual a 4. Troca de membro menos 4, vai somar com o 4, que já está lá. 2P igual a 8. 2P igual a 8, troca de membro o 2, vai ficar dividindo. Então, 8 dividido por 2, 4. Então, o P, que a questão está querendo que você calcule, é igual a 4. Bem, para finalizar o nosso tópico aí, agora eu tenho um gráfico, tá? E esse gráfico está te dando o ângulo, que é de 45 graus, e ele está te dando um ponto aqui. E ele quer saber qual é a equação geral dessa reta. Então, observem que quando eu tenho o ângulo, então eu posso encontrar a equação da reta tendo o ângulo e tendo um ponto. Como eu tenho um ponto aqui, ó, quem é esse ponto? 0 e menos 1. Como ele deu o ângulo de 45 graus, então significa que eu posso usar o m igual a tangente do ângulo alfa. Que ângulo alfa é esse? No caso, é a tangente de 45. E quanto é a tangente de 45? Já disseram aí que a tangente de 45 é igual a 1. Então, se a tangente de 45 é igual a 1, então significa que o m é igual a 1. Eu posso usar aquele nosso conhecimento lá.
que m é igual a yb menos ya sobre xb menos xa. E qual é o ponto que eu vou considerar? Eu vou considerar esse ponto aqui, 0 e menos 1, e um ponto qualquer x e y. Certo? Da mesma forma, quem é que vai escolher aqui quem? É você. Tá? Então, substituindo os valores, eu posso dizer que 1, que é o coeficiente angular, é igual a quem? YB. Eu considerei o YB sendo aquele ponto qualquer. Então, eu digo que é Y. Ficaria Y menos o YA. Mas só que o YA é negativo, é menos 1. Então, o menos da fórmula com o menos do 1 vai ficar positivo. Então, Y mais 1. Então, desculpa, o XB é X, porque eu estou considerando o ponto B como sendo o ponto desconhecido que eu não sei. Então, ficará X menos 0. E X menos 0 é igual a 0. Ou, desculpa, é igual a X. Então, vai ficar 1, que é igual a Y mais 1 sobre o quê? Sobre X. Aí, aquele processo. Troca de membro, troca de operação. Então, o x vai trocar de membro com 1, multiplicando. 1 vezes x, x. Então, vai ficar x igual a y mais 1. Observem que ainda não está do jeito que a gente quer, tá? Tem que ser todos os termos para o lado esquerdo e igual a 0. Então, trocando o y e o 1 de membro, como eles estão somando, eles trocam de membro o quê? Subtraindo, então ficará x menos y menos 1 igual a 0. Essa é a nossa equação geral da reta.